E aí, gente, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar aqui com você um livro que com certeza entrou ali no meu top 3 de melhores livros de negócio e empreendedorismo que eu já li na minha vida, que é esse livraço aqui, Como Chegar Lá, que foi escrito pelo Stephen Schwarzman. Lições na busca pela excelência. Então, só para você que não está tão familiarizado ainda com o mercado financeiro ou com investimentos como um todo, o Schwarzman ele fundou a Blackstone, que é uma empresa do mercado financeiro americana, né? E ultrapassou em 2023 $1 trilhão sob gestão. Então eles atuam em várias frentes do mercado financeiro, né? Em private equity, em hedge funds, em wealth management. Tem várias formas que eles atuam ali, mas eles basicamente cuidam do dinheiro de pessoas físicas, assim como eu e você, e pessoas jurídicas, as maiores empresas do mundo, né? E eles atuam em várias frentes ali, ajudando uma empresa a comprar outra, uma empresa a ser vendida, empresas a crescerem também, né? Então eles aportam dinheiro em algumas empresas para fazer essas empresas crescerem com a expertise que eles têm. Enfim, basicamente para explicar o contexto aqui de qual que é a empresa, e o Schwarzman foi o fundador da Blackstone. Então hoje a fortuna dele está próxima ali de $50 bilhões, da última vez que a Bloomberg postou foi isso mesmo, $50 bilhões. E o Schwarzman foi o fundador da Blackstone. Então só para contextualizar quem é o autor desse livro aqui. E aí eu separei aqui alguns ensinamentos, algumas ideias que eu anotei, alguns esquemas aqui que eu escrevi, e eu quero compartilhar aqui com você que pode fazer muito sentido para você também, assim como fez para mim. E o primeiro deles: simplifique o complexo, torne problemas difíceis mais claros e resolvíveis. Então o Schwarzman ele fala uma coisa que pode parecer óbvia para algumas pessoas, mas não, que é você simplificar, você falar simples. Então desde quando eles começaram a prestar os serviços deles aqui, né, no mercado financeiro, que por natureza já é um mercado mais complexo, não tão trivial assim para a maioria das pessoas. Quando você pega um mercado que é uma coisa difícil para a maioria das pessoas e simplifica isso de uma forma que a pessoa consiga entender, você já conseguiu ganhar de 99% das pessoas, principalmente 99% dos seus concorrentes ali. Então, em tudo que você for fazer na sua vida, né, quando você compartilhar alguma coisa com alguém, ou quando você for explicar alguém, explicar o que você faz, explicar como que a pessoa chega em determinado objetivo que você já passou por aquilo ali, tenta simplificar ao máximo. Tenta explicar como se fosse para uma criança entender. Então, quando você faz isso em escala, né, em um negócio gigantesco, você ganha muito dinheiro com isso. E ele cita isso desde o início, né? Então, ele começou a aplicar isso na Blackstone nos serviços que eles prestavam, nas reuniões de negócio. Na hora que a pessoa perguntava o que exatamente que eles faziam, né, como que eles iam atuar, ele tentava simplificar ao máximo, deixar o mais didático possível, o mais transparente possível. A pessoa entendia, confiava neles e fazia negócio com eles. Então, essa é a primeira coisa que eu anotei. A segunda: compense lacunas de conhecimento com habilidade e determinação. Reconheça padrões, inove e transforme ideias em realidade. Simplificando isso aqui, é uma coisa que eu gosto de fazer muito, né? Que é você identificar padrão. Então, na hora de você desenvolver alguma ideia, ou na hora de você fazer alguma coisa do zero, né? Que você está começando agora, o mais interessante possível, que ele cita muito isso durante a leitura do livro aqui também, que é você identificar padrões. Você pegar aquelas pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ou que já fizeram aquilo ali que você está começando a fazer, e identificar os padrões das pessoas que chegaram onde você quer chegar. Então, identificar os hábitos dessas pessoas, por exemplo, ou o modelo de negócio dessas pessoas, né? Falando de empresa, né? Você está montando uma empresa do zero em determinado segmento, tem várias empresas que já existem nesse segmento que fazem negócio de determinada forma. Você identifica alguns padrões, né? Como que eles vendem para os clientes, como que é o site dessas empresas, como que é a logística dessa empresa, como que eles vendem, como que é o checkout, como que eles entregam, em quantos dias eles entregam, enfim, tem vários exemplos que dá para você pegar, isso no âmbito de empresas, mas você identificar padrões também no seu lado pessoal. Então, vamos supor que você quer construir um corpo bonito na musculação, por exemplo, você quer se tornar um atleta de triatlon, por exemplo. Então você pega várias pessoas que fizeram Ironman, por exemplo, várias pessoas que praticam o triatlon e começa a seguir essas pessoas no Instagram, por exemplo, no YouTube, e você começa a identificar padrões. O que essas pessoas comem? Durante a prova, elas comem o quê? Como que elas se preparam para a prova? Quem é o treinador dessas pessoas? Enfim, vai identificando padrões para você replicar aquilo ali. Então ele fala que quando você não tem conhecimento sobre alguma coisa, né, que é justamente isso que eu li, você supre essa lacuna de conhecimento identificando padrões. Isso facilita, geralmente transforma aquilo que é difícil em um passo a passo, ou em pelo menos alguns pré-requisitos para você seguir e chegar lá onde você quer chegar. Terceira coisa, a Blackstone é um grande sucesso por causa da nossa cultura. Acreditamos na meritocracia e na excelência, na transparência e na integridade.
Então ele fala bastante de meritocracia durante a leitura aqui também, né? Que é uma coisa muito comum no mercado financeiro. Então, se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que trabalha no mercado financeiro, né? Em banco de investimento, por exemplo, em São Paulo, ou até alguém que mora fora em Nova York, em Londres, que trabalha em banco de investimento lá fora, no mercado financeiro como um todo, né, você vai ver que essas pessoas trabalham demais. Elas se matam ali nos maiores bancos do mundo, né, JP Morgan, Goldman Sachs, no BTG. Tem vários bancos que a pessoa trabalha muito, principalmente no início da carreira. E quando ele fala de meritocracia aqui, ele fala que as principais pessoas que se destacaram na Blackstone e, consequentemente, ganharam muito dinheiro, e quando eu falo muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo, né? Que, como eu falei aqui no início do vídeo, é uma empresa trilionária. Então, eles têm ativos ali de milhares de pessoas, milhões de pessoas que eles cuidam, né? Então, quem conseguiu trabalhar muito, principalmente ali no inicinho, e conquistar uma parte societária na Blackstone, ganhou muito dinheiro, fez muito dinheiro na prática, né? Então, ele fala muito de meritocracia nesse sentido. Você buscar excelência em tudo que você faz, em tudo, literalmente. Você vai fazer um favor para alguém, você vai entregar alguma coisa para alguém, você vai entregar algum trabalho, você vai fazer um projeto do zero, fazer uma apresentação, entrega excelência em tudo. E aí, consequentemente, quando você está falando de meritocracia, né, você automaticamente está comparando o seu desempenho com o desempenho de pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você trabalha muito, mas não trabalha de forma eficiente, geralmente você vai ficar patinando, né? Então, ele fala que você buscar excelência, transparência e integridade, né? Você realmente tá amando aquilo ali que você está fazendo, entregando de certa forma a excelência em tudo que você faz, você vai merecer mais do que as outras pessoas. E não necessariamente você tem que merecer mais para eliminar a outra pessoa. A outra pessoa também pode estar trabalhando muito bem, vocês dois vão conseguir alguma coisa junto, né? Então, ele fala de equipe como um todo, né? Você está alinhado com a equipe que está trabalhando junto com você, principalmente lá no início da Blackstone, né, que era uma empresa mais enxuta. Então, você trabalha, conhece todo mundo que está ali em volta de você, né? Não é aquele ponto da empresa que você já está com centenas de funcionários que às vezes você nem sabe o nome de todo mundo. Não é assim. Então, a meritocracia, pensar muito nessa palavra em tudo que você for fazer. E a meritocracia, ela só é aplicável quando você dá o máximo de si em tudo que você faz. Você busca excelência em tudo que você faz, literalmente. Então, esse foi o terceiro ponto. Então, eu anotei aqui. Quarto ponto, o importante é seguir uma mensagem simples e consistente. Dê o seu melhor, que é o que eu acabei de falar aqui. Então, geralmente quando a gente entra no piloto automático, né, a gente está ali no dia a dia fazendo aquela rotina todo santo dia, né, indo para o trabalho, por exemplo, ou estudando, indo para o trabalho, voltando, pegando transporte, pegando trânsito e voltando, entrando no piloto automático sem nem pensar o que a gente está fazendo, né? Às vezes a gente esquece de dar o nosso melhor em tudo que a gente faz. Então, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja exausto, por exemplo, lembrar de dar o seu melhor em tudo. Porque quando você dá seu melhor em tudo, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, no seu trabalho, você vai ver o tanto que é recíproco, né? A pessoa sente que você está sendo verdadeiro ali e ela é recíproca com você, né? Ela te entrega exatamente aquilo que você está entregando, né? Ou pelo menos é muito provável que ela se sinta bem e te entregue pelo menos aquilo que você está entregando também. E o melhor aqui também é você identificar, principalmente nos dias ruins, né? Quando você está cansado pra caramba, por exemplo, e vai treinar. Quando você está exausto e vai treinar e dá o seu melhor no treino, né? Você entrega mais no seu treino. Aí você sai realizado daquilo ali. E aí, quando ele fala que em dar seu melhor, envolve muito com a meritocracia que eu acabei de falar aqui também. Próximo ponto. Preciso de $10.500 porque fiquei sabendo que outro graduando de Yale está ganhando $10.000 e quero ser a pessoa mais bem paga da minha turma. Então essa parte aqui especificamente, né, me chamou muita atenção porque no caso aqui, resumindo, ele fez Yale, né, que é uma das maiores universidades do mundo. E ele falou aqui que ele queria ganhar $10.500 porque tinha alguém da sala dele que estava ganhando $10.000. Ou seja, ele queria ser o mais bem pago da turma. Quando a pessoa fala isso, né, muita gente deve estranhar num primeiro momento, mas é interessante você identificar a forma que essa pessoa pensa, né? Então, desde lá do início, pensa, na época da graduação, hoje ele já está mais velho, né, o Schwartzman, mas desde a época da graduação ele já tinha essa forma de pensar. Então isso é muito interessante, né? Envolve com se relaciona com aquela ideia que eu falei de identificar padrão. Então você vai identificando ao longo do livro padrões na forma de pensar desse cara, na forma de pensar nos sócios dele, que é um cara de muito sucesso financeiro, né? E muito sucesso familiar também. Então ele não foi aquela pessoa que teve o sucesso financeiro e abandonou a família
e abandonou a saúde. Não, muito pelo contrário. Ele fala até no final do livro que ele se sente muito realizado por causa disso, né? Além de ser uma pessoa bilionária, ele tem a relação com os filhos, com a família como um todo muito forte, muito unida, né? E a saúde também cuidando desde o início. Você vai identificando padrões. E quando ele fala uma coisa dessa, né? Você fala assim, cara, olha como é que esse cara pensa. É impressionante. Ele queria ser melhor do que todas as outras pessoas. E quando você quer ser melhor do que todas as outras pessoas, não significa necessariamente que você vai passar por cima de todo mundo. Não. Quando você quer ser melhor do que as outras pessoas, você coloca uma chama dentro de você ali para você dar o seu melhor. Então você vai vendo que os pontos vão se conectando, né? Excelência, dar o seu melhor, querer ser melhor do que as outras pessoas, querer ser melhor do que os pares que estão ali com você. Quando você busca isso para você mesmo, né? Não para aparecer para os outros, mas quando você busca ser melhor do que os outros, para você mesmo se sentir melhor, se sentir bem, buscar algum objetivo, você vai conseguir o seu resultado, às vezes sem nem pensar. Só pelo fato de você estar dando o seu melhor e buscando a excelência, você já vai receber o resultado, a consequência disso, que é justamente os melhores resultados do mundo, né? Quem dá o seu melhor vai receber o melhor também, na grande maioria das vezes. Outra coisa que eu anotei, reunimos na Blackstone uma equipe extraordinária, comprometida com a missão de sermos os melhores do mundo em tudo que fazemos. De sermos os melhores do mundo em tudo que fazemos. Então você vai vendo que a forma que a pessoa pensa, né, a forma que o fundador pensa é a forma que o sócio vai pensar também. E a forma com que os sócios pensam é a forma que vai passar para a equipe que está sendo contratada. Novos estagiários, analistas, coordenadores, enfim, tem várias coisas que você vai fazendo ali numa empresa do mercado financeiro, né? Mas quando você tem um sócio, os sócios são muito alinhados na forma de pensar, né? Isso vai cascateando ali até chegar lá no estagiário. Então o cara já entra na empresa sabendo que a empresa pensa daquela determinada forma do fundador. Então quando ele fala assim que reuniu uma equipe extraordinária, comprometida com a missão de sermos os melhores do mundo em tudo que fazemos. Então você já vê que a excelência está inerente, né, em tudo ali que eles fazem. Já está uma coisa que vai desde o sócio até o estagiário e até a equipe como um todo, né? Isso é super legal porque você vai ver ao longo do livro aqui que a equipe vai sendo enxuta até o negócio atingir ali um patamar muito grande, né, financeiramente falando, a equipe ainda era enxuta. Então você vai vendo o tanto que era alinhado, né? Apesar de todos os problemas que ele conta aqui no livro também, né, de saída de sócio, de saída de pessoas importantes ali da equipe, o que fez durar, né, o que fez sobreviver aos tempos de crise ali foi justamente a mentalidade. E não é uma forma clichê de falar, é literalmente a mentalidade, a forma que o cara pensa, né? Excelência em tudo, independentemente do momento. Excelência em tudo, a ponto de ser melhor em tudo que eles fazem. Então, independente do segmento, private equity, hedge funds e vários outros segmentos que eles atuam, eles querem ser os melhores, literalmente. Então, o resultado já fala por si só, né? Eles ultrapassaram aí, como eu falei, $1 trilhão sob gestão. Outra anotação aqui que eu fiz. Os melhores executivos não nascem prontos, são construídos. Eles absorvem informações, analisam as próprias experiências, aprendem com os erros e se aprimoram. Então isso aqui é super legal, né? Eu até grifei aqui circulando, na verdade. Não nascem prontos, estão construídos. Eu acho muito legal essa ideia quando a gente cai na real. Em algum momento da vida a gente cai na real que a gente realmente não nasce pronto para tudo, né? Então você quer começar a gravar vídeo aqui pro YouTube, você vai ver que você não nasce pronto mesmo, assim, vai ficar muito ruim. Você pode ver meus vídeos anteriores, né? Até hoje a minha estrutura de gravação não é das melhores do mundo, mas lá no início você vai ver comparando com hoje o tanto que mudou, né? O tanto que você vai ficando melhor naquilo que você vai fazer em tudo na sua vida. Musculação, treino, corrida, aprendizado de algum assunto, né? Você quer aprender sobre dinheiro, investimento, por exemplo, você começa sem saber de nada, aquele tanto de termo, até chegar num ponto que você já entende tudo, né? Você assiste um vídeo, entende o idioma, por exemplo, inglês, francês, enfim, qualquer idioma que você queira falar, você começa muito ruim em tudo aquilo que você faz. E essa ideia de você não nascer pronto e ser construído, você se construir, eu acho que é uma das melhores ideias que a gente pode tirar desse livro aqui também, que ele faz isso desde o início. Desde o início. Ele fala aqui de várias vezes que ele bateu na porta de várias pessoas importantes lá dos Estados Unidos e essas pessoas fecharam a porta para ele. E ele tinha noção que essa fechada de porta
era a construção daquilo que ele viria a ser, né? Então, assim, cara, bati na porta aqui, animado para essa oportunidade que eu quero apresentar para essa pessoa, e essa pessoa fechou a porta na minha cara, né? Não me deu a oportunidade de apresentar o meu projeto. A cada oportunidade negada, ele tinha a certeza, né? Ele fala isso durante o livro, isso que é o mais legal de tudo, que ele estava se construindo com isso. E aí até chegar no ponto que o cara reúne com o presidente dos Estados Unidos, né, com as pessoas mais influentes do mundo, literalmente esse cara já falou com algumas delas, né? E o mais interessante do mundo é que provavelmente a grande maioria dos brasileiros não conhece o Schwartzman, né? E isso é interessante de analisar também, que uma pessoa tão relevante quanto ele, né, multibilionária, mas não só por isso, mas pelos programas de impacto que ele tem aqui também, várias ONGs, tem um programa também que é a Schwartzman Foundation, né, que é, enfim, para universidades ali, universitários que ele ajuda, doando o dinheiro dele. Um cara desse muito provavelmente não é conhecido pela grande maioria das pessoas. E aí aqui por último que eu anotei, eu estava começando a ser reconhecido como alguém que fazia o improvável acontecer. Eu estava começando a ser reconhecido como alguém que fazia o improvável acontecer. Isso também me marcou demais, e aí eu quero encerrar esse vídeo aqui com isso, e aí inclusive te fazer um convite depois aqui, que vai te marcar também sobre esse livro. Mas quando a pessoa fala que já estava sendo reconhecida como a pessoa que fazia o improvável acontecer, você vai vendo tanto que a forma de pensar, né, igual eu falei, que a mentalidade da pessoa, tanto que faz ela chegar longe, né, na vida, na carreira como um todo. Que quando o cara pensa de uma determinada forma para algum assunto na vida dele, muito provavelmente ele pensa daquela mesma forma para vários outros assuntos, para não falar todos os assuntos da vida dele, né? Então, a excelência que ele busca no trabalho, por exemplo, é a excelência que ele vai buscar no corpo dele, na família dele. Igual você vai vendo aqui que tem várias coisas que ele faz na vida dele como um todo, né, tirando a Blackstone, que se deu muito bem. Ele teve excelência em várias outras coisas, assim como ele falhou várias vezes, que ele fala aqui no livro também, né? Ele teve sucesso em várias outras coisas, né? E você vai identificando os padrões, como eu tinha falado, e você vai vendo que essa busca pela excelência dia após dia. Ele teve até uma certa sorte, né? Que ele estava trabalhando com aquilo que ele realmente amava, que ele começou desde o dia zero ali da Blackstone fazendo aquilo que ele amava, com as melhores pessoas ali do lado dele, né? Mas você vai vendo que a excelência que ele busca em tudo que ele faz vai se refletindo, vai tendo resultado, né? E quando ele é reconhecido como a pessoa que faz o improvável acontecer, isso é muito da imagem que as pessoas têm sobre essa pessoa, né? Então você vai repetindo tanto aquilo ali, né? A busca pela excelência, 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 excelência. Você vai pegando desafio, cada vez mais difícil, né? Vai chegando coisa cada vez mais difícil, você vai buscando excelência em tudo, vai conseguindo resolver, até você criar essa imagem para outras pessoas. Até as outras pessoas te enxergarem como uma pessoa que faz o improvável acontecer, igual ele falou aqui. E aí eu queria até compartilhar com você que chegou até esse ponto aqui do vídeo. Outra coisa também que eu anotei aqui, que eu acabei esquecendo de falar, mas fica aí como um bônus, que é saber cuidar do dinheiro desde o dia zero. Então, quando você sabe cuidar do dinheiro, e aí aqui ele fala de dinheiro na pessoa física mesmo, né? Então, ele começou lá fazendo o dinheiro dele, até chegar nessa empresa que é trilionária. Então, ele fala que desde o início ele buscou, e aí, aprendizado mesmo, prático, né? Na época, por meio de livros que ele fala aqui, mas hoje em dia você tem o ChatGPT, por exemplo, que você pode pedir para ele estruturar tudo que você precisa saber de forma didática para aprender sobre investimento, aprender sobre cuidar do seu dinheiro, por exemplo. Hoje em dia, uma inteligência artificial estrutura um raciocínio mínimo ali de sequência lógica para você aprender sobre determinado assunto, né? E no caso aqui que ele fala é cuidar do próprio dinheiro. Então, isso nos Estados Unidos, principalmente na época de juros zero, né? Hoje em dia já está diferente o cenário econômico, mas na época de juros zero, você saber cuidar do seu dinheiro era muito importante. Hoje em dia, mais ainda, né? Então, leva isso para sua vida também, saiba cuidar do seu dinheiro e saiba fazer dinheiro também. Aí isso é eu que estou falando aqui. Eu até comecei a compartilhar no próprio Instagram também, no meu Close Friends. Para você que chegou até aqui, eu vou compartilhar isso também, mas comecei a compartilhar alguns conteúdos sobre fazer renda na internet, né? Antes eu nem falava sobre isso, nem comentava isso, só com pessoas próximas mesmo. Mas eu resolvi começar a compartilhar toda semana um aprendizado sobre como fazer renda online, tudo aquilo que eu aplico mesmo. Se você quiser e tiver interesse de entrar no meu Close Friends para ver os meus stories, é só você clicar aqui no link da descrição que você acessa lá o meu Close Friends. Mas então aprenda, fechando o vídeo, aprenda a cuidar do seu dinheiro, a cuidar dos seus investimentos e, além de tudo, a fazer dinheiro, né? Você vai vendo que, principalmente ali no início da carreira, quanto mais dinheiro você aprender a fazer,
mais o tempo vai trabalhar a seu favor, né? Os juros compostos ali, que é o clichê do mercado financeiro, mas mais os juros compostos, vai atuar sobre o seu investimento, né? E quando você vai fazer a conta, tem vários simuladores online que você consegue simular juros compostos, né? Mas quando você ver a importância que o tempo tem, você vai ver o que 100 mil reais hoje, por exemplo, o que 50 mil reais hoje, o que 10 mil reais hoje vai virar daqui a 30 anos, por exemplo. É impressionante, literalmente. Então aprenda a cuidar do seu dinheiro, aprenda a fazer dinheiro. Se você quiser aprender a fazer dinheiro aqui na internet com tudo aquilo que eu aprendi e aplico aqui no dia a dia, clica aqui nos Close Friends para você acessar por lá. Vou deixar também o link aqui na descrição do livro, Como Chegar Lá, do Schwartzman, para você ler. E depois voltar aqui nos comentários para me falar o que você achou desse livro. Livraço! Livro que eu gostei demais, virei ainda mais fã do Schwartzman. Super interessante e tudo que está aqui justifica onde que a Blackstone está hoje. Tá bom? Espero que tenha gostado. Esse vídeo ficou longo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!